Professora, vamos lá, eu queria que a senhora trouxesse aí mais informações mesmo. A gente sabe que até imunizante está concorrendo a um prêmio, a um prêmio, né, que reconhece justamente esse potencial aí de inovação deste imunizante, e eu queria ouvi-la um pouquinho mesmo sobre o desenvolvimento da vacina, em que pé que a gente está, o que que a gente pode esperar aí de imunizante disponível, imagino, numa rede SUS, né, em algum momento. Sim. Bem, a ideia veio de trazer uma opção, né, no processo de tratamento da dependência química. A gente não tem um arsenal terapêutico disponível, né? Cada vez demanda uma dor maior da sociedade. E essa vacina, na verdade, ela já vem tentando ser desenvolvida desde a década de 70. No Brasil é a primeira vez que isso é feito. E, embora ela seja farmoquímica, né, porque as vacinas, sob o ponto de vista regulatório, elas teriam um componente biológico, igual a gente está acostumado a ver, como a cocaína é um farmoquímico, né, uma molécula química, essa vacina ela é completamente farmoquímica, o que traz algumas vantagens também, como de repente a gente não, ao final do processo, não precisar de uma cadeia fria, né, refrigeração, num país tropical igual o nosso é uma grande vantagem. E ela trabalha como uma vacina porque ela induz a produção de anticorpos. Então, assim como a gente toma vacina usualmente, né, desde que nós nascemos, para que o organismo ele entenda que aquele micro-organismo ele é danoso e produz anticorpos para bloqueá-lo, a vacina trabalha dessa mesma forma. Então, ela produz anticorpos para bloquear a passagem da cocaína para a barreira hematoencefálica. E aí, você não ativa canais de recompensa para o indivíduo. A ideia veio de estudos que mostraram que alguns dependentes eles não entravam em quadro de overdose em função de produzir esses anticorpos, que pelo fato da cocaína ser pequena, ela não induz naturalmente a produção de anticorpos. Só alguns indivíduos mais susceptíveis faziam isso. E aí, essa vacina poderia trazer esse benefício. Se a pessoa estivesse em tratamento, de repente tivesse uma recaída, ao tomar a vacina, ela não teria ativado esse mecanismo de recompensa, porque esses anticorpos minimizariam a passagem da cocaína para o cérebro. E você teria um tempo extra para continuar no processo de tratamento. É importante falar que, eu falo assim, não existe resposta simples para problemas complexos. Então, esse é um problema grande, então a vacina não vai resolver o problema, você tem que estar dentro de uma estrutura que trabalha com outros mecanismos, igual para várias doenças complexas. Eu falo igual, por exemplo, com a diabetes. Não adianta você tomar insulina se você não faz exercício, se você não faz você não toma outras atitudes. Onde que ela está atualmente? Nós já fizemos testes em 2 modelos de roedores e em primatas não humanos, onde a gente observou indícios de eficácia, mostrando que havia produção de anticorpos, que esses anticorpos barravam a passagem da cocaína. Na verdade, a gente usa um análogo, que a gente chama o Trodat, que é uma cocaína radiomarcada, né, para a gente conseguir ver por imagens de cintilografia. Então, você tinha produção de anticorpos e anticorpos barrados. Então, isso foi feito em 2 modelos de roedores e primatas não humanos. Só que toda essa produção, ela foi feita em escala laboratorial. Então, quais que são os passos seguintes agora? Produzir esse ativo da vacina, tá, ok? Numa condição que seja aprovada para utilização em lotes clínicos. Repetir os testes de controle de qualidade, mostrar que nesse lote maior, produzido sobre essas condições, todas aquelas características de eficácia e segurança estão comprovadas, para aí sim, com a aprovação da Anvisa, nós temos condição de iniciar o estudo fase 1, né, onde a gente vai avaliar num grupo menor de seres humanos a reprodutibilidade que a gente viu nos estudos em animais. Professora, quem fala é Murilo. Pelo que eu entendi, pelo que a senhora falou e pelo que eu já li também sobre esses estudos com a vacina, eu vou falar de uma forma aqui, né, não, vamos dizer, científica, a senhora me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, a vacina, então, ela inibiria por uma reação química aí
quando a pessoa consumir cocaína, de sentir o prazer proporcionado pela droga, né? Falando em linhas gerais, assim, a vacina atuaria nesse sentido. Mas a minha pergunta, que eu já li também algumas críticas em relação à questão da vacina, é porque a pessoa, de toda forma, o vício, ele não é necessariamente uma coisa biológica, ele tem a ver com questões sociais, né? Psicológicas, enfim. Então, assim, mesmo ela inibiria aquela reação da cocaína, mas a pessoa ainda teria, talvez, a demanda, né, por uma outra adição qualquer, né? A vacina, então, ela não acaba sendo meio, de certa forma, algo... Eu não estou sabendo o termo certo, mas, assim, ela não inibe o vício, né? Ela inibe a reação, certo? Certo. O que eu falei, não existe resposta simples para problemas complexos. A gente pode pegar isso, por exemplo, para qualquer vício. Vamos pensar, o vício de comida. Não adianta a pessoa fazer uma cirurgia bariátrica se ela não trabalha com um processo de uma terapia, uma reeducação, porque senão ela vai voltar a um quadro de obesidade. Ali no momento você reduzir o estômago da pessoa para que ela tenha menos necessidade de comer, que ela consiga se saciar mais facilmente, mas se não houver um conjunto de terapias envolvidas, isso não vai funcionar. Tanto que a ideia da vacina não é você ir a um posto tomar uma vacina, a ideia é que ela seja aplicada em clínicas, para auxiliar o processo, porque o paciente está na clínica, depois ele vai entrar no processo de reabilitação e ele vai ter que buscar com outras terapias, um apoio para encontrar prazeres, vamos colocar, em um conjunto de atividades que não sejam danosas. Então, assim, se ele precisa liberar endorfina, ele vai tentar buscar outro tipo, numa atividade física, num outro tipo... Porque não tem uma resposta simples para isso. Mas se você pensar que não existe nem isso hoje, se o paciente, por exemplo, cai numa recaída, ele já tem um mecanismo de recompensa ativado, e aí ele entra naquele círculo vicioso, se ele conseguir, de repente, no momento de recaída, ele não tiver um mecanismo de recompensa ativado, ele ter a oportunidade de respirar e falar, opa, Então, é mais ou menos isso vai para vários problemas, Se a gente pega obesidade, se a gente pega diabetes, tudo isso não tem não tem uma solução única, É um conjunto e é todo um trabalho para conseguir fazer dar certo. Entendi. Agora, só uma dúvida, ao ela inibir essa recompensa, a vacina, qual é o efeito colateral que ela traz? Algum outro efeito colateral para, vamos dizer, para a pessoa? Ela acaba inibindo também outro tipo de... Essa reação, ou ela atua especificamente sobre essa reação da cocaína? Na verdade, não é uma reação química. A partir do momento que, só corrigindo nessa primeira parte, que ela induz o organismo a produzir anticorpos, aí você passa a ter uma ação biológica. Então, são anticorpos que vão se ligar a essa cocaína e aí vão diminuir, dificultar ou impedir completamente. A gente ainda não sabe, porque tudo que a gente tem até agora são dados em não humanos, ok? Você inibe a passagem, você não tem um mecanismo de recompensa, tá? O que a gente observou nos estudos de segurança é que a gente não viu danos que caracterizassem um problema. Mas só quando a gente chegar nos estudos em humanos que a gente vai conseguir observar mais. No animal, por exemplo, o que a gente observa? Quando o animal não toma vacina e ele tem acesso à cocaína, ele fica muito agitado, ele movimenta demais. Então, ele tem todo aquele processo de excitação. O animal que recebeu a cocaína, ele tem um comportamento padrão, mais adequado, normal. Tá? Então, ele se movimenta de maneira mais normal. Então, isso é o que a gente observa. Então, você volta para um quadro de normalidade em relação a um quadro de hiperexcitação. Mas o restante a gente ainda não sabe, Só quando começar com os estudos em humanos mesmo que nós vamos obter mais informação do comportamento em humanos. E quando será? Tem previsão de quando os testes poderão ser feitos em humanos ou o que falta para isso, professora? Olha, pensando na nossa experiência, com a Spintec aqui dentro da UFMG, eu acredito que isso deve ser, os primeiros testes em humanos devem acontecer talvez em cerca de um intervalo de aproximadamente 2 anos,
porque é o que eu falei, agora toda a produção foi feita em escala laboratorial dentro dos laboratórios, então nós vamos ter que passar para uma escala industrial, né, em condições adequadas, repetir esses testes para ver que todas essas características de segurança e de eficácia foram mantidas, conseguir a aprovação do órgão regulatório no país, que no caso é a Anvisa, e assim que isso estiver bem avaliado, aí sim a gente consegue aplicar em humanos, né, porque a gente tem que garantir, antes de tudo, a segurança, né, porque esse conjunto de seres humanos que vão ser expostos à vacina, eles tenham segurança de estar tomando esse novo medicamento. Professora, para a gente terminar, a gente sabe que ciência aqui no Brasil foi recentemente muito atacada, muito maltratada, né, muito vilipendiada, e por uma tradição histórica aqui do Brasil, aí não só por causa do último governo, sempre teve uma certa dificuldade em financiamento de projetos, pesquisas de uma maneira geral. Sobre essa vacina em específico, como é que está essa questão de financiamento? Está indo tudo bem nessa parte ou poderia se contar aí com mais recursos, auxílios? O que dá para a gente falar sobre? Na verdade, a gente chegou com o projeto praticamente parado por falta de financiamento. E aí, quando entramos nesse prêmio internacional, né, tá nos finalistas, justamente para conseguir verba para isso. Realmente é algo que a gente precisa ter uma cultura maior de investimento em pesquisa. Eu falo assim, não somente dos órgãos governamentais, mas também das próprias empresas, né? A gente vê isso fora do país, as empresas investindo em ciência, porque eu falo isso muito com os alunos, né? A gente pode ser fantástico em commodities, né? É importante que seja, mas que a gente tenha não só commodities, mas tecnologia, né? Porque o valor agregado ali é mais alto, então a gente aumenta a riqueza para o país e também traz qualidade de vida para a população, né? A gente viu na última pandemia o quanto que isso impactou o país por a gente não ter mais autonomia nessa parte tecnológica. Então isso é muito importante realmente. Mas agora o governo de Minas, né, já confirmou a doação de 10 milhões para investimento na vacina, o que vai nos dar um gás aí para a gente conseguir caminhar. Mas para essa etapa inicial, assim, os custos, os orçamentos que a gente fez seriam em torno de 30, 40 milhões. Então a gente ainda está precisando de investimento para conseguir evoluir nesse ciclo. Porque quando a gente trabalha com pesquisa nessa parte de medicamento, não é uma pesquisa barata, né? Porque, como eu falei, a gente tem que garantir a segurança daquilo que está sendo produzido. Ok. 10h23. Tenho certeza que a gente vai voltar a conversar aí nos próximos anos, portanto, com a professora Gisele, da Faculdade de Farmácia da UFMG, atualizando aqui pra gente como é que tá o desenvolvimento dessa vacina, a Calyx Coca, e portanto, desenvolvida lá pela UFMG. Professora, muito obrigado, viu, pela conversa, pelos esclarecimentos e bom trabalho para todos vocês. Obrigada, Lucas, um abraço e bom trabalho para todos. Valeu, até.